E é esse. Vamos lá falar dos temas mais pedidos aqui nesse perfil. Nesse perfil não, porque agora eu tô no TokTok, mas eu vou compartilhar nesse perfil. Eh, Vamos falar de cultura racional, que é um conhecimento que a gente adquire através do livro Universo em Desencanto. Vou contar basicamente a minha história com esse conhecimento. Eu estudo a cultura racional há mais de 8 anos. Na verdade, eu comecei a estudar por volta de 2010. Fiquei estudando um tempo, creio que por volta de 1 ano, mais ou menos. E eu fiquei maluca, assim, porque na época eu entrava às 6 da manhã no trabalho e saía às 13, né? Então, a minha tarde, assim, era tipo devorando o livro, devorando, devorando. Ele trazia muitas coisas que eu queria saber, muitos questionamentos que eu fazia, que ninguém, que nenhum lugar, que nada me explicava, né? E eu fiquei louca, assim, tipo, estudando, descobrindo um monte de coisa, adquirindo um monte de respostas para minha vida. E aí, de repente, me deu um estalo e eu parei, me deu um bode, assim, sei lá, eu parei. E depois de um tempo, depois de alguns meses, assim, eu voltei a estudar, mas não com a persistência, com a determinação que eu preciso, né? Então, assim, li um pouquinho por dia, de vez em quando, não todo dia. Como eu conheci a cultura racional? Através do meu sogro. Meu sogro era um estudante há muitos anos, e o meu marido também conhecia. Meu marido começou a estudar quando era pré-adolescente ali, e ele entendeu que aquele conhecimento ia agregar muito na vida dele, mas com aquela idade, 11, 12 anos, ele falou: Meu, vou curtir minha vida e depois vejo isso aqui. E quando a gente estava junto há 2 anos, isso foi em 2006, ele voltou a estudar com mais afinco, assim, né? Mas também não era uma coisa diária, era uma coisa que, estudava quando dava, final de semana que a gente estava junto não estudava, então foi indo assim. E aí, quando a gente casou, que foi em 2011, que a gente mudou aqui para a Zona Norte, a gente conheceu alguns estudantes, a gente descobriu, na verdade, que tinha uma caravana de divulgação de cultura racional aqui na Zona Norte. eh, e aí ele começou a estudar de fato, tipo, se aprofundar nos estudos, se dedicar. Para quem não conhece e ouve um monte de opiniões e coisas e afins, cultura racional não é uma religião, não é uma seita, não é um culto, não é uma doutrina, é um conhecimento. É um conjunto de conhecimentos que trazem diversas coisas e diversas respostas para todo mundo que estiver disposto a estudar. Então é um estudo, né? É a mesma coisa, quando eu fui fazer faculdade, eu tinha que estudar, né? Ler vários textos e praticar várias coisas, né? Fazer vários exercícios mentais para conseguir entender o que era o curso de jornalismo e tudo que eu precisava aprender para ser uma boa jornalista. Então, cultura racional é um conhecimento, tá? Apenas isso. Não existe obrigações, não existe. eh, a cultura racional não é contra nada e nem contra ninguém. Não existe nenhum tipo de proibição, não existe nenhum tipo de contraindicação, não existe você parar de fazer qualquer coisa na sua vida por conta do estudo da cultura racional. Não existe, né? É um conhecimento que você estuda através do livro que eu falei, que chama Universo em Desencanto. Então, é você e o livro. É você e o livro, basicamente. O que existe são alguns estudantes que gostam de conversar sobre o conhecimento, de trocar ideia, de trocar impressões, de falar de trechos que mais chamaram a atenção. É isso, basicamente é isso que existe.
e que a gente faz bastante, né. E divulgação do livro, porque é uma coisa que quem se reconhece ali, quem se identifica com aquilo, se sente tão bem que quer que outras pessoas conheçam também, né. E aí existe isso de se encontrar, né, alguns encontros entre os estudantes para a gente divulgar o conhecimento. Então, eu sou estudante, de fato, eu posso afirmar há 8 anos que eu realmente entendi o bem que esse estudo poderia fazer para mim e faz, de fato. É uma das formas de autoconhecimento. Eu sou uma pessoa, quem me conhece sabe, eu sou a louca do autoconhecimento. E esse é o principal pilar do meu autoconhecimento, né. Então eu estudo cultura racional, eu faço terapia, eu pratico ioga todos os dias, muitas vezes 2 vezes por dia. Eu gosto de astrologia, estudo astrologia, leio mapa astral. Então o grande pilar da minha vida, depois de muitas coisas que eu passei em diversos setores da vida, é o autoconhecimento, e a cultura racional é o pilar disso tudo, assim, tipo, é o que mais me traz respostas esclarecedoras e o que mais acalma o meu coração em relação a tudo que a gente está vivendo no mundo. Eu não gosto de falar tanto de conteúdo do livro, porque leitura para mim, eu sou uma leitora voraz desde que eu era criança, né? Eu estava conversando com a minha mãe esses dias assim que com certeza absoluta eu já li mais de 1000 livros na minha vida. De literatura, de romance, de quadrinhos, de tudo. E eu não gosto de falar de particularidades, porque eu acredito, a minha concepção de leitura é entre o leitor e o livro, né? Não tem muito o que falar. Tem coisas, principalmente sendo conhecimento, que vai bater muito forte em mim, que vai, assim, mudar minha visão de muita coisa e que para outra pessoa vai passar batido, a pessoa não vai nem perceber que aquilo, né? Não vai nem perceber aquela passagem do livro. Então, eu achei importante trazer isso aqui, já que eu estou expondo algumas coisas da minha vida e já que eu me propus a fazer uma enquete para saber o que vocês gostariam de saber mais, né, sobre mim. E cultura racional hoje é uma parte muito importante da minha vida e que me dá muito suporte para seguir em frente, porque tá foda para todo mundo, tá muito foda mesmo. Mas é isso. Eu vou deixar uma caixinha de perguntas para quem quiser saber mais sobre esse assunto, para quem quiser adquirir o livro, eu dou o caminho das pedras e se estiver perto de mim, se estiver ao meu alcance, eu presenteio com o livro, com o primeiro volume do livro, porque, como eu disse, é um conhecimento, não é um único volume, mas acho que é isso o principal que eu queria falar sobre esse assunto. O nome do livro é Universo em Desencanto, você não encontra em qualquer livraria, tá? Não é um conhecimento que é feito para ganhar dinheiro, é um conhecimento realmente para ajudar as pessoas. Então, você não vai achar numa livraria da Vila, numa livraria Cultura, numa livraria qualquer. Então, se você tiver interesse realmente de conhecer essa cultura, pode entrar em contato comigo que eu vou te ajudar a fazer o livro chegar até você. E é isso. Qualquer dúvida, eu tô por aqui e vamos conversar sobre isso, tá? É um assunto que eu tô sempre disposta a falar, sempre. Valeus, boa noite.